Oi, gente, tudo bem? Desculpa a demora pra soltar o vídeo, tá? Hoje o dia foi mega corrido, eu tive que dar conta no mercado e isso acabou atrasando um pouquinho, tá? A nossa aula de hoje é sobre a dinâmica climática. Então a gente vai começar falando sobre o clima, tá? E pra gente comentar sobre o clima, a gente tem que ter noção de que ele é extremamente importante para a vida na Terra, não só a nossa, mas dos vegetais, dos animais, enfim, de tudo que existe, porque é basicamente ele que vai ditar algumas regras para que se torne possível ou não a permanência de alguma espécie dentro de um lugar, tá? Então, por exemplo, nessa foto aqui, a gente tem os esquimós, que é uma cultura, uma população da nossa espécie que acabou se adaptando a ambientes extremamente frios. E se vocês perceberem pela imagem, a roupa, os acessórios que eles utilizam, o tipo de casa, é tudo completamente adaptado para esse tipo de ambiente, tá? Então, o clima, ele é extremamente pesado para definir o tipo de coisa que a gente vai encontrar em algum lugar, tá? Não só isso, ele também vai influenciar, por exemplo, é, tipos de espécies que existem, quantidade de água que tem, quantidade de chuva, o bioma que está ali, a, a questão de econômica, ele influencia, por exemplo, a agropecuária, que é a base da economia de inúmeros países. Se o clima não for favorável, determinadas espécies não crescem. Se você tem algum evento climático ali, alguma catástrofe, enfim, a sua produção pode ser prejudicada, consequentemente sua economia fica abalada. Então, tudo isso é, é, tem que ser considerado, tá? E aí a gente já vai para, por exemplo, quando a gente vai saber do clima. A gente sempre recorre à previsão do tempo. Inclusive, se pegar o celular agora, você vai ter lá um aplicativo logo no começo do celular falando como que está o clima, a temperatura, a umidade e tudo mais. Isso é extremamente importante por conta do que? Facilitar a nossa vida. Nós, civis, meros mortais, a gente utiliza muito para saber se tem chance de chover, se vai estar muito frio, se vai estar de boa e tudo mais. Porém, tem gente que utiliza isso para prever quando vai plantar, que tipo de técnica vai utilizar para não perder a produção. Em alguns casos mais extremos, mas acontece, existe. Países do primeiro mundo, ou os países mais ricos, eles utilizam da previsão do tempo para definir como vai ser a produção, como vai ser a safra deles de produtos e também para prever como vai ser a produção em países concorrentes, tá? Então a previsão que eles utilizam é uma previsão mundial, eles têm a ideia do clima no mundo inteiro. Desculpa a interrupção. Então tem alguns países que utilizam dessa previsão no mundo todo para prever como vai ser o mercado agropecuário, tá? Como que é calculado, como que eles tentam. E para elaborar, para eles terem essa ideia da previsão do tempo, eles vão considerar aonde está ocorrendo e para onde está se deslocando as massas de chuva, vento, a temperatura dos lugares, o clima de cada lugar, tá? A umidade. E tudo isso eles acabam utilizando alguns cálculos, que aí já é bem específico da área deles, a gente não tem que entrar nisso, para gerar uma porcentagem ou como que eu posso colocar? É para prever o que vai acontecer. Então daí por conta disso eles vão tirar tipo uma, eu não vou lembrar agora. Não, não é uma porcentagem, acho que é uma previsão. Enfim, eles vão ver, eles vão tirar a chance de tal fenômeno acontecer, tá? E por conta disso eles se baseiam na previsão do tempo. A palavra certa agora acabou me fugindo da mente. E quando a gente fala de previsão do tempo e dinâmica climática, a gente tem que ter em consideração que tempo é diferente de clima, tá? Quando a gente fala sobre o tempo de algum lugar, o tempo da cidade ou o tempo hoje, a gente está se referindo ao momento que ou a situação que se encontra a nossa atmosfera. Então, hoje o tempo está ameno. Significa que o tempo hoje em Pederneiras está mais de boa. Se eu falo o clima de Pederneiras hoje está frio, tá errado, tá?
porque é o tempo que eu estou me referindo. Quando eu falo de clima, eu estou querendo me referir a um padrão que ele corresponde a um local durante um grande período de tempo. Então, qual que é a diferença? O tempo é como a atmosfera está hoje, o clima é um padrão que essa atmosfera segue. Então, o tempo daqui de Pederneiras hoje, ameno, fresco. O clima daqui de Pederneiras, tropical, porque a gente está no Brasil, tá? Basicamente é isso. Como que a gente define o tempo? Através da temperatura, pressão do ar, pressão do vento, umidade, a precipitação e tudo mais. O clima vai no mínimo um estudo de 30 anos de como essa atmosfera se comporta, taxa de chuva, taxa de se tem estiagem, a temperatura média, a variação da temperatura durante o dia e tudo mais. E você meio que tira a média de tudo isso durante esse longo período de tempo. E aí você consegue definir o clima do lugar. Vamos falar sobre os elementos do clima, então, que são os elementos que vão influenciar tanto o nosso clima quanto o nosso tempo. O primeiro dele é a temperatura, que é esse calor que a gente tem na atmosfera, tá? A umidade, que é a quantidade de vapor de água que a gente vai ter na atmosfera, e aí essa umidade ela pode vir de duas formas. Ela pode vir em umidade relativa e umidade absoluta. A absoluta é a quantidade de vapor de água que tem na atmosfera. Ela vai vir geralmente em grama por metro cúbico. A relativa, ela vem em porcentagem e ela é a quantidade de vapor de água que essa atmosfera sustenta. Então, por exemplo, se a gente falar que a umidade relativa de hoje está a 30%, significa que do total que a nossa atmosfera segura de água, ela não está nem pela metade, então está um clima seco. Se está uma umidade de 80 a 90%, significa que a nossa atmosfera está carregada de vapor de água e a chance de chover é muito alta, porque quando a umidade nossa chega a 100%, significa que ela atinge o limite da atmosfera e aí ela condensa e vira chuva, tá? A pressão atmosférica é outro elemento climático, tá? A pressão atmosférica nada mais é do que a força ou o peso da coluna de ar sobre os corpos. Essa pressão atmosférica ela vai ser sempre medida em milibares, que é MB, e ela varia mediante a altitude. Então, quanto mais alto você estiver, menor é a coluna de ar e, consequentemente, menor é a pressão atmosférica. Se você estiver no limite da linha do mar, ou seja, no litoral, a sua pressão vai ser extremamente grande, porque ela tem o peso de uma coluna bem maior do que se você estivesse, por exemplo, em cima de uma montanha. Outra questão, a pressão atmosférica vai ser extremamente baixa em altas altitudes, porque quanto mais alto você sobe, menor é a coluna e, consequentemente, menor é a quantidade de ar, quantidade de gases que você tem. Lembra que no alto das montanhas o ar é mais rarefeito, tá? Então significa que tem menos partículas de gases. E aí, isso acaba pesando menos. E se eu estiver debaixo do mar? Seu peso vai ser bem maior, porque além da coluna de ar, você tem a coluna de água em cima de você. Mas aí eu deixo para os princípios de Arquimedes em física, tá? Outra questão. A pressão atmosférica, a gente vai ter a zona de baixa pressão e a zona de alta pressão. A zona de baixa pressão é uma zona de ar frio e ela tende a receber o ar. E a zona de alta pressão vai ser uma zona de ar quente e ela é emissora de ar. Por que emissora e receptora? Porque a zona de alta pressão ela tende a enviar o ar, ou essa massa de atmosfera, para a zona de baixa pressão, tá? Isso é bem parecido até com o movimento de osmose que vocês vão conhecer na biologia. Então, isso acaba virando um ciclo de alta pressão e baixa pressão. E, para finalizar essa parte, a gente vai conhecer agora o climograma. Esse climograma, ele é um gráfico que ele traz o comportamento ou as médias
do tempo em determinado lugar. Então aqui, por exemplo, a gente tem um climograma de Manaus, da cidade de Manaus. Ele traz duas informações durante o ano inteiro. Então a gente vai ter 12 barras, que significa os 12 meses do ano. Então a gente começa em janeiro e termina em dezembro. E aí de um lado a gente vai ter o que vai marcar as temperaturas e do outro a precipitação, ou seja, a quantidade de água que caiu com as chuvas. As barras azuis, elas estão representando a precipitação, que vai vir sempre em milímetros, e a linha vermelha, ela vai, como posso colocar? Ela vai trazer a média de temperatura mensal. Então ali em janeiro, a gente tem uma média de 26 graus. Fevereiro também manteve, março caiu um pouco. Aí quando a gente vem em agosto, setembro e outubro, a gente tem esse ápice da temperatura, essa média que chega a 27,5, tá? E depois a questão de chuvas também, de precipitação, a gente pode perceber que durante julho, agosto e setembro é um período mais seco e janeiro, fevereiro e março é um período bem mais úmido, mais chuvoso, tá? Meu cachorro tá fazendo arte aqui. Outras informações que dá pra gente ver com o climograma. Amplitude térmica. A amplitude térmica é a variação de temperatura que existe. Pode ser diária, pode ser mensal ou pode ser anual. Nesse caso, a gente consegue ver a amplitude térmica anual, que seria essa diferença entre o ponto mínimo e o ponto máximo do lugar. Então, o ponto mínimo aí, 26, 25,8, alguma coisa assim. O ponto máximo, 27,5. Então você pode perceber que Manaus, a amplitude térmica, ela chega a quase 2 graus só. Se a gente for pegar, por exemplo, a amplitude térmica do deserto, a amplitude diária do deserto, à noite você tem temperaturas altíssimas, como 38 graus, de manhã você tem temperaturas que beira 0 graus, porque é muito frio. E aí então você tem uma amplitude térmica aí de 20, 30 graus. Então é muito diferente. Percebam como muda de um lugar para o outro, tá? Agora com relação aos fatores climáticos, que são os fatores que vão influenciar o clima, ou seja, eles afetam o tempo do lugar e, como são fatores quase que permanentes, eles ao longo das décadas, ao longo dos anos, vão influenciando o clima desse lugar, tá? O padrão que se forma ali. Então, o primeiro fator, a altitude, ou seja, a altura desse terreno, da superfície, em relação ao nível do mar, tá? Então, a radiação solar, ela não é diretamente absorvida pela atmosfera. Ela primeiro precisa bater na nossa superfície e ser refletida. Esse reflexo dela que vai permitir que ela seja absorvida. Então, quanto maior a quantidade de gases, maior a quantidade de vapor ou poeira que a gente tiver na atmosfera, maior é essa quantidade de calor que vai ser absorvido e, consequentemente, maior vai ser a temperatura do lugar. Aí o que acontece? Quando você está em locais muito altos, seu ar é rarefeito, tem poucos gases, pouco vapor, pouco tudo, e aí, consequentemente, vai absorver menos calor, tá? Então, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. É uma relação meio inversa. A latitude, que é aquela distância em relação à linha do Equador. Em baixas latitudes, ou seja, quanto mais perto do Equador, mais quente vai ser. Por conta da. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente vai ser. Por conta da insolação ou da intensidade da radiação solar, tá? Aqui eu tenho um esquema que mostra que próximo da linha do Equador, como ela fica numa área bem perpendicular, os raios solares, eles sempre vão incidir numa área bem menor. Então eles acabam se intensificando, eles ficam mais fortes. Aí quanto mais a gente se afasta da linha do Equador, a gente vai chegando nos polos, a superfície da Terra ela não vai ficar mais inclinada. Ela vai começando a fazer a curva da nossa bola. E aí, consequentemente, esses raios que vêm para cá, eles acabam ficando mais difusos. Então, a área iluminada ou a área aquecida, ela é maior. Consequentemente, toda aquela energia que no Equador está concentrada, quando ela vai para uma área maior, ela acaba se dissipando. Então, fica mais frio, tá?
Quer fazer uma experiência? Pega uma lupa. Sabe aquela ideia de você tacar fogo na madeira com a lupa e tudo mais? É simples. Quanto mais longe você deixa, você vai focando o feixe de luz. Quanto menorzinho esse feixe, mais quente vai ser a ponto de fazer pegar fogo. Agora, se você deixa um feixe bem amplo, você não vai fazer fogo nenhum, porque a energia está dissipando, tá? Basicamente é isso que acontece na área do Equador e nas áreas do Polo. E aí a gente acaba tendo a Terra dividida em zonas. A gente vai ter a zona tropical, e dentro dela, no meio, a zona equatorial, que seria mais quente. Aí entre os círculos polares e o Trópico de Capricórnio ou o Trópico de Câncer, a gente tem as zonas temperadas e nos ápices a gente vai ter as zonas polares, tá? Que é onde tem menor incidência. O relevo também vai influenciar o clima, por conta de que ele pode facilitar ou dificultar a entrada de massas de ar, a entrada de umidade ou a saída de umidade, presença de ventos, tá? Então tudo isso pode ser influenciado. Quando a gente tem, por exemplo, uma cadeia de montanhas, por exemplo, a Serra nossa, Serra aqui de São Paulo. Você tem uma cadeia de montanhas ali perto da linha do mar, e todas as nuvens carregadas que vêm do oceano trazendo umidade, elas não conseguem passar esse relevo. Como são nuvens pesadas, baixas, e esse relevo são montanhas, elas não conseguem subir. Aí ocorre chuvas orogênicas, que são chuvas influenciadas pelo relevo. Essas nuvens perdem a umidade de um lado da serra, como se tornam mais leves, elas sobem e aí elas vêm para dentro do continente. Porém, elas vão chegar secas do outro lado da serra, tá? Isso é um exemplo. Outro exemplo, no inverno a gente tem uma massa de ar fria que vem do Polo Sul e ela entra principalmente por Santa Catarina e Paraná, porque ali o terreno ele é mais plano. Então essas massas de ar conseguem entrar dentro do Brasil através desse ponto. Outra questão bem legal que sempre cai no vestibular, ano passado, no finalzinho, a gente teve um fenômeno de poluição que está relacionado a isso, que foi aqueles 3 dias que o céu ficou completamente escuro, e aí todo mundo falou que era por conta das queimadas no Amazonas. Esse fenômeno é conhecido como rios voadores, e nada mais é do que a influência do relevo no nosso clima, tá? O que acontece? A gente tem como que eu posso colocar? As massas de ar, as massas de umidade, as nossas nuvens que se formam ali no Oceano Atlântico, elas vêm para a floresta amazônica, chovem ali, essa umidade cai, por evapotranspiração ela perde toda essa umidade para a atmosfera de novo e forma uma massa de ar úmida. Essa massa de ar úmida, ela vai vir na direção ali da Cordilheira dos Andes, vai vir aqui para sair da América do Sul. Porém, Cordilheira dos Andes é alta, essas nuvens são pesadas, são nuvens carregadas, elas não passam a Cordilheira dos Andes. E aí elas são desviadas, então em vez de elas passarem por essa montanha, elas contornam. E aí elas acabam saindo de lá do norte do Brasil, passa por alguns países da América do Sul e volta para dentro do Brasil, principalmente para a região sudeste e centro-oeste, tá? Então essa massa, esse fenômeno, ele traz umidade da Amazônia para nossa região. Por que deu aqueles 3 dias de céu escuro? Uma queimada gigantesca na Amazônia, as nuvens da fumaça foi carregada de lá, chegou na Cordilheira dos Andes, não passou, voltou e veio para nossa região, tá? Se o desmatamento na Amazônia continuar a níveis alarmantes do jeito que tá, aquilo vai virar um deserto e, consequentemente, a gente também vai ter um processo de falta de água, porque grande parte das águas que vem pra gente vem por conta desse fenômeno que a gente chama de rios voadores, tá? Outro fator que influencia pra caramba, as correntes marinhas ou marítimas. São correntes de água que percorrem o mundo inteiro e elas podem ser quente e fria, dependendo da profundidade dela, tá? As correntes quentes, elas correm... Roger, não. Meu cachorro. As correntes quentes, elas correm superficialmente no oceano e as frias, elas correm bem mais superficiais, tá?
E aí, como a gente tem essa dinâmica de corrente quente e corrente fria, elas influenciam no clima, tá? Acima do oceano. Então, por exemplo, tem uma corrente quente, que ela passa ali na costa da Europa, e ela é responsável por aquecer todo o continente europeu e parte da Ásia. O inverso também pode acontecer, não só de aquecer, mas de deixar seco também o ambiente. Igual esse exemplo do deserto do Atacama, que é o deserto mais seco do mundo, ele é ocasionado, ele é criado por conta de uma corrente marítima, tá? Então a gente tem essa corrente fria de Humboldt, aqui na costa da América do Sul, ali no Oceano Pacífico. É um local onde ela emerge, então ela sai do fundo do oceano e ela vem para a superfície, onde depois ela vai se tornar uma corrente quente, porém nessa porção ela ainda é uma corrente fria. Aí o que vai ocorrer? Toda essa massa de ar úmido e quente que vem do oceano encontra essa corrente fria, esse local onde ela está. Se você esfria uma nuvem, ela chove. Então, por conta dessa relação entre massa de ar e corrente fria, ela faz com que essas nuvens percam toda a água ali no oceano. Quando essas nuvens chegam no continente, elas estão secas. E aí elas vão tirar o pouco de umidade que tem nessa parte do continente, que é o deserto do Atacama. Então vem essas nuvens secas, que vão funcionar como se fosse uma esponja, e ainda tira o pouco de umidade que tem ali. Para onde elas vão levar essa umidade? Para os Andes, tá? Aí ali elas vão acabar precipitando como principalmente neve. Então aqui a gente tem um exemplo de como essas correntes marítimas elas influenciam o clima. Agora, ainda associado aos oceanos, a gente tem dois fenômenos, que é a maritimidade e a continentalidade, que tem a ver com a água. A água, ela tem um grande fator que ela demora para aquecer e ela demora para esfriar ou para perder o calor também. Aí, quando você tem uma cidade litorânea, essa cidade ela vai ser mais abafada do que uma cidade que vive no meio do continente. Isso é por conta principalmente do vapor de água ali na atmosfera. Vou explicar certinho. De manhã, a hora que o sol sai, os raios solares vão começar a aquecer esse lugar. Como tem bastante vapor de água aí, esses raios solares eles vão demorar mais para aquecer. À noite, como tem bastante vapor de água, essa cidade vai demorar mais para esfriar. Então, consequentemente, você não vai ter aquele pico de calor e aquele pico de frio à noite. Você tem uma temperatura amena, mais equilibrada. Dentro do continente, você não tem esse grande vapor de água. E aí, consequentemente, de manhã tá frio, sai o sol, em questão de 2 horas, 3 horas, o dia já tá quente. O sol se esconde lá para 6, 7 horas, vem a noite. A temperatura cai rapidamente, tá? Que é basicamente o que a gente passa aqui. 7, 8 horas da manhã tá todo mundo de blusa, 9, 9 e meia tá todo mundo tirando porque não aguenta de calor. 6 horas da noite, vem do nada assim, puff, dá frio, todo mundo volta e põe a blusa. Isso é continentalidade, tá? Agora quando você vai pra praia, que você não consegue dormir à noite porque tá um mormaço do cão, é a maritimidade, tá? A noite ali ela é extremamente quente e abafada, porque esse vapor de água reteu o calor durante o dia e vai demorar um tanto para soltar ele, tá? Aí aqui a gente tem um esquema mostrando também e comparando principalmente com o deserto, tá? O que vai acontecer no deserto? No deserto a gente tem pouca água, tem quase nada de vapor, e aí o sol nasce, a superfície do deserto esquenta rapidamente, joga todo esse calor para a atmosfera e aí você tem 40 graus. O sol se escondeu, essa areia ela esfria muito rápido, a atmosfera esfria muito rápido e a temperatura cai. Já no litoral é o oposto, tá? Esse vapor de água ele segura, ele demora mais, então é um clima mais ameno, mais equilibrado. E por último, a nossa vegetação, que ela vai influenciar tanto para evitar que o sol atinja diretamente o solo, mais para frente a gente fala do albedo na próxima aula, e também por conta da evapotranspiração. As plantas elas transpiram, ela perde água para a atmosfera e isso vira vapor.
E aí, como a gente acabou de ver, o vapor ele controla o clima, controla a temperatura, tá? Essa foi nossa primeira aula sobre os fatores climáticos. Semana que vem a gente fecha esse tema. E aí a gente já dá continuidade em hidrografia, tá? Qualquer dúvida, me procurem, estou sempre à disposição. Bons estudos e fiquem bem, tá?